Olá! Chegamos à metade do nosso desafio, gente. Agora começamos a nossa segunda parte da jornada Amar-se. E essa segunda parte ela é muito especial. Por quê? Na primeira parte a gente falou sobre todos os aspectos, não todos, mas eu tentei trazer os mais comuns, aspectos emocionais que são doloridos, que trazem sofrimento, que a gente precisa estabelecer algum quadro de mudança, né? Nós falamos sobre coisas difíceis, nós fizemos tarefas difíceis, que foi olhar para aquela parte ruim, que é aquela parte dolorosa, aquela parte complicada. Agora a gente vai fazer um outro exercício nessa segunda parte, que é continuar olhando pra gente, afinal a nossa jornada é amar-se, mas de uma outra perspectiva, de uma perspectiva de autoconhecimento, de autoestima, de autorresponsabilidade, de autocompaixão. E a gente vai agora falar sobre esse passo, que é o passo 7, que é o passo fundamental. Fernanda, eu quero ter um bom relacionamento com meu marido, com meu noivo, com meu namorado, com as outras pessoas da minha família, né? Sem ser relacionamento amoroso. Como é que eu faço? Qual é o primeiro passo para eu ter relacionamentos saudáveis? Autoconhecimento. Gente, o autoconhecimento, ele funciona como uma bússola que nos guia, que nos dá o norte para onde a gente deve ir. Quando a gente não tem um autoconhecimento bem desenvolvido, quando a gente não busca se conhecer, a gente fica perdido na floresta. Porque relacionamentos são como uma floresta densa. Tem muitas possibilidades de caminhos para a gente chegar em algum lugar, numa cabana, numa cachoeira, num riacho, mas você precisa saber também aonde você quer chegar. E se a pessoa que está com você quer seguir pelo mesmo caminho que você, a bússola do autoconhecimento vai te dar um caminho para seguir. Vai te dizer, olha, você precisa disso, você sonha com aquilo, você quer isso. E as pessoas que vão caminhar com você, elas precisam entender o seu processo, elas precisam entender o seu caminho. E você vai começar, a partir do autoconhecimento, a fazer escolhas mais saudáveis, escolhas que condizem com quem você é. E aqui fica uma pergunta muito importante para você hoje. O quanto você se conhece? E aqui, gente, eu não tô falando de conhecer no sentido de, qual é a minha roupa preferida, minha comida preferida, o tipo de música que eu mais gosto, se eu prefiro série ou filme. Sabe aquelas enquetes de Instagram? Praia ou piscina? Série ou filme? Doce ou salgado? Não é bem isso, né? Isso é até fácil de responder. Eu tô falando aqui de conhecer quais são seus valores, de entender a sua história e como ela te trouxe até aqui e que tá tudo bem, né? Fazer as pazes com essa história, entender de onde você veio, como você veio, entender quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que você pode melhorar dentro disso, como você vai melhorar, o que te cabe, quais são suas responsabilidades, no que você acredita. Sabe que muitas vezes, gente, a gente vive num ritmo tão frenético de vida, com tantas coisas para dar conta, tantas demandas, tantas correrias, que a gente muitas vezes não sabe nem no que a gente acredita. E que quando a gente para pensar em coisas simples, sabe? Aí a gente vai perceber que a gente nunca tinha pensado sobre isso, sobre nós mesmos. Muitas vezes a gente acredita em coisas que nem se dá conta que acredita e leva isso para os nossos relacionamentos. Eu fiz uma semana de conteúdo lá no meu Instagram, falando sobre os mitos dos relacionamentos. E cada mito traz uma crença muito comum sobre relacionamentos. E muitas vezes a gente carrega essas crenças, olha as crenças voltando, sobre a vida, sobre pessoas, sobre nós mesmos, e a gente nem presta atenção. Por quê? Porque a gente não se conhece, a gente não busca se conhecer. E é importante que vocês entendam que o processo do autoconhecimento, ele não é estático e ele não tem fim. A gente não vai fazer uma terapia, ler 4 livros de tal coisa e agora eu já me conheço, tá tudo certo. Não, a gente vai estar sempre em constante transformação, mudança e, portanto, em constante processo de autoconhecimento. Então, quando a gente entende isso, de que o processo de autoconhecimento ele é contínuo, a gente vai ter sempre curiosidade sobre a gente e a gente vai buscar recursos para isso. Fernanda, como é que... Fê, mais íntimo. Nanda, como é que eu busco o autoconhecimento? Gente,
Existem muitas maneiras. É claro que a principal delas é a terapia, né? Você buscar um processo terapêutico, você tentar entender as demais. Ah, mas eu não tô com depressão, eu preciso ir pra terapia. Gente, a gente não vai pra terapia só quando a gente já tá doente emocionalmente, né? Por que a gente não faz um trabalho preventivo de buscar o autoconhecimento, por exemplo? Então, a terapia é um exercício fundamental nesse recurso. Eu falei no meu Instagram na semana passada, esses dias aí, sobre uma época em que eu saí de um relacionamento e como foi importante pra mim naquele período ali do pós-fim, né, pós-término, embarcar numa viagem de autoconhecimento. Eu tava no último ano da faculdade, então eu tava fazendo muitos estágios, eu tava buscando me conhecer, buscando conhecer as minhas habilidades, ver o que eu era boa pra fazer como psicóloga, trabalhando em 3 estágios, fazendo monografia, aquela correria, né, de último ano. E foi um ano muito intenso comigo mesma. Eu li livros que me trouxeram autoconhecimento, então a leitura, né, ela é boa nesse processo de autoconhecimento. A terapia, eu estava fazendo terapia, então isso me ajudou bastante. Conversar com pessoas que são importantes para nós, que nos olham de outra maneira, isso também nos ajuda a ter olhares diferentes sobre quem nós somos, sobre as situações que a gente vive. Tudo isso ajuda no autoconhecimento. Cursos como esses que vocês estão fazendo, com uma jornada. Quantas coisas você já não descobriu com esses 5 passos, 6 passos, né? Hoje no 7º, que a gente deu até agora. Coisas que você nem imaginava sobre você e que você está descobrindo. Tudo isso todos esses passos, essas coisas são fontes de autoconhecimento. Mas uma coisa é muito importante, primordial para que você entre nesse caminho do autoconhecimento. Tenha interesse por você. Tenha interesse pelo seu mundo interno, tenha interesse pelas suas características, tenha interesse pelos seus sonhos, tenha interesse pelos seus valores. Queira saber quais são as forças que você tem, as fraquezas que você tem. Olhe para você de verdade. Jung tem uma frase que ele fala: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E é muito bonito a gente pensar nisso, né? Olhar para dentro da gente faz a gente acordar para nossa vida, acordar para as nossas escolhas, acordar para os nossos relacionamentos, enxergar tudo com mais clareza de quem, opa, acordei, estou vendo, né? Busque esse caminho do autoconhecimento, isso é muito importante. E o desafio de hoje é sua história. Pensando que você é a sua história é você, é o que te construiu, o que te trouxe até aqui, o exercício de hoje ele é muito importante. Você vai escrever a sua história. Poxa, Fernanda, sério, mas eu tenho muitos anos de história. Para facilitar, eu separei em 3 períodos da vida. Então, você vai escrever sobre esses 3 períodos da vida de maneira separada, tá bom? Para te facilitar e ficar mais né, certinho. Você vai escrever sobre a infância, você vai escrever sobre a adolescência e sobre a vida adulta até o dia de hoje, né? Até o momento presente. Mas assim, óbvio que você não vai escrever, eu nasci no dia... Não é isso, tá? Vocês vão escrever... o que você se lembra desse período da infância, coisas marcantes do período da infância, coisas marcantes da adolescência, coisas marcantes da vida adulta. Depois que você escrever essas 3 histórias, você vai ter 3 perguntas que você vai responder para cada um desses períodos. Então, você vai responder essas 3 perguntas para a infância, essas 3 perguntas para a adolescência e essas 3 perguntas para a sua vida adulta, tá bom? A partir dessas, tanto de parar para olhar para sua história e escrever, quanto de responder essas perguntas, vão aprofundar o autoconhecimento que você tem sobre você e como isso e como isso pode te ajudar nos passos que vem pela frente, tá bom? Lembrem-se que reúnam, se possível, todos os desafios que nós estamos fazendo, gente. Vocês estão construindo os passos aqui, construindo um caminho. E isso vai fazer muita diferença quando a jornada acabar, tá bom? A gente se vê no próximo passo. Vamos juntas!